Flávia, você até falou sobre isso, que o ano passado você estava com muitas coisas no seu prato, vai. E que você acha que talvez tenha sido isso, você procurou ajuda, você detectou cedo. Como foi para você, uma menina tão jovem, saber que você não estava bem? Qual a diferença de estar triste e estar deprimida? Olha, eu fui diagnosticada com depressão atípica. Eu estava aqui, podia estar com você gravando o programa, você não ia dizer, eu não tinha traços de uma pessoa depressiva, né? Mas dentro de mim eu sabia que não estava tudo bem. E aí eu tinha muito essa mania de abraçar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Como eu falei, eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando eu me vi, eu não estava fazendo nada direito, sabe? Claro que na medida do possível eu estava, sempre me esforço muito. Mas eu acho que essa questão de eu me esforçar e sempre dar o meu melhor começou a tirar o meu lado emocional, enfim. E aí eu entrei num modo automático total. Quando eu vi, tipo, eu era a mesma rotina de sempre. Acordava, ia trabalhar, não sei o quê, ia dormir. E aí eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa estranha, porque assim, chegava pra gravar, me isolava, não queria muita ideia com as pessoas, não conversava muito. Várias coisinhas assim que eu fui mudando no meu dia a dia, mas que eu demorei um pouco pra perceber. Até um dia que uma amiga minha chegou pra mim, aquilo tocou demais, assim, no meu coração. Ela olhou pra mim, a amigona minha, a Gabi, olhou no meu olho e falou: Flá, saudade da sua vibe. E eu sou muito de energia, eu sou muito daquela pessoa que gosta de chegar e mudar a energia do ambiente, e levar todo mundo pra cima, e enfim. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, porque eu já não era mais a mesma pessoa, eu já não sentia mais prazer no que eu estava fazendo. E como eu falei, eu sempre fiz tudo muito por amor, porque eu amo o que eu faço, sabe? Até ser atriz hoje é uma paixão muito grande que eu descobri que eu quero levar pro resto da minha vida. Mas chegou no momento que eu chegava no estúdio, aí fazia o que eu tinha que fazer, ia pra minha casa. Aí, às vezes, aparecia forçada ali no story, sabe? Uma coisa que entrou no modo automático. E aí, comecei a ficar meio mal, deprimida e tal. Falei, acho que eu preciso de ajuda. E tinham dias que eu tinha, às vezes, até umas crises, assim, tipo, chorava sem motivo, não sentia prazer. Falava, gente, tô na melhor fase da minha vida. Poxa, eu tô fazendo tudo que eu sempre sonhei, por que eu não tô feliz? E aí era aquela coisa, assim, eu bloqueei meus sentimentos, sabe? E aí acho que eu fui passando tudo por tudo, e quando eu vi, eu tava bloqueada até pros sentimentos bons. E aí procurei ajuda, comecei um tratamento. Graças a Deus, assim, eu percebi antes da bomba estourar. Mas foi uma fase muito decisiva para mim, onde eu tive que falar, olha, chegou o momento de eu me cuidar. Eu não posso mais fazer tudo que eu tô fazendo do jeito que eu tô fazendo, porque senão eu vou pirar. E eu comecei muito nova, né? Pra ser bem sincera, eu parei de trabalhar um pouco agora na pandemia, foi o primeiro momento que eu tive férias, assim, desde os meus 14 anos, eu tô com 22. Então, imagina uma garota de 14 anos que começou a trabalhar, ter uma baita responsabilidade nas costas, sempre aquela pressão imensa. E até hoje, né? E aí eu tive que ir aprendendo a lidar, e sempre ali no meu jogo de cintura e tal. Até um momento que eu acho que eu não aguentei o tranco e, enfim, é uma coisa muito séria, a gente precisa procurar ajuda. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar sobre isso. Inclusive, eu gosto de falar para alertar as pessoas. Sim. E depois que procurei ajuda, comecei tratamentos, ficou tudo certo. E até hoje, assim, tô muito bem, tô muito feliz, sabe? Mas a gente tem que se cuidar e, enfim, é uma doença. A gente não escolhe ter, né? Você diminuiu a carga horária, diminuiu um pouco o trabalho? Diminuí, comecei a prestar mais atenção. Eu não tirava folga, né? Toda folga que eu tinha, principalmente da novela, eu ia fazer minhas coisas de internet. Ou eu ia viajar para fazer conteúdo fora. Eu sempre gosto de procurar coisas novas para mostrar para as pessoas, né? Só que aí eu acabei esquecendo de mim. Eu pensei tanto nos outros e esqueci de mim. E aí eu ia fazendo. Quando eu vi, eu tava super insatisfeita, tava muito cansada, muito triste. E foi um momento que eu precisei parar e voltar pra mim. E a gente sabe que hoje em dia é muito sério essa questão da depressão dos adolescentes. A gente vê muitos adolescentes tirando a própria vida. A gente sabe que não é um momento fácil a adolescência. E até os jovens passando por momentos, eu acho que é muita coisa. Então, eu acho que você ter dividido isso com seus seguidores talvez tenha trazido um pouco, desmistificando essa questão. E a gente vê, os jovens, sim, a gente fala, pô, mas não tem nada de errado, tá com tudo pela frente, mas e aí? A gente vê muito isso, quer dizer, é uma coisa mais comum do que parece. É uma doença, a gente não escolhe ter. Sim. Ninguém escolhe ter. O mundo tá muito depressão. rápido tudo, né? Muito intenso, talvez. E é muito louco, porque às vezes você tá no auge da sua vida, no auge da sua carreira, e quando você vê, você, infelizmente, precisa se cuidar, parar e se cuidar, né?
E até essa questão da depressão atípica, até antes de eu ter, eu nem sabia que existia. Qual a diferença? Qual que é um... Eu não tinha traços de depressão, assim. Eu tinha sozinha, na minha casa, na minha cama, mas eu tava assim, eu Funcional. me forçava a sorrir. Eu não demonstrava para as pessoas que eu tava daquele jeito, sabe? Mas eu, no meu interior, eu sabia. Sim. Então, tem vários sintomas, né? E, enfim, todos que eu fui falando, depois eu descobri que eram da depressão atípica. E tem até um outro nome, depressão sorridente, acho. Tem esses dois nomes, depressão sorridente e depressão atípica. Se o pessoal pesquisar ou se um dia vier algum profissional aqui, é até legal explicar, porque tem muita gente que nem sabe. Você teve que tomar remédio ou só foi terapia? Tomei remédio, comecei terapia, mas tudo leve, assim, sabe? Sim, só eu não pra fiz dar nada radical, Fui tudo indo aos poucos, diminuí a carga horária. Eu não gosto de ser muito radical. Então eu Sim. fui, quando eu descobri, eu falei, bom, então Vamos com calma. vamos devagar,